as mãos, o compromisso de um chamado. Tem dias que se esconder parece solução. A dor machuca a alma e tira a visão. Não queremos ser notados. Boa noite, gente. É assim. Só fala de Pai, Senhor. certo quem já passou. Só fala de fé quem já precisou. Acreditar naquilo que não via. Tomar a sua cruz e carregar. Às vezes é subir no altar pra ministrar. Com vontade de chorar. Vamos entrar na série Salmos aí, continuando. Querendo se calar. Esse nome falou Pensando em se esconder. Pai, você vai ter. Sorrir e ter que passar pra alguém. Jesus arrebata a igreja e você continua nessa série aí. Acreditar na bênção de O Salmo do 1 ao 150 aí, né? Que é muito longo, né? Mas o bom é aplicarmos, procurar colocar em prática. Isso é o mais importante. E alguém está aprendendo aí, né? Alguma coisa, com certeza que a palavra não volta vazia, né? Glória a Deus. O pessoal vai ver esse vídeo depois aí. Não vou esperar o pessoal entrar, porque eu vou ser breve também aqui. Nós vamos aplicar o Salmo de número 27. Mais um Salmo de Davi. Eu quero, né, ir versículo por versículo, rápido. E liberar algo, trazer algo de Deus para a sua vida. Salmo de Davi. Salmo de número 27. Que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Observe aqui que Davi, ele tem uma certeza, uma convicção tão grande dentro de si, a qual o próprio Deus colocou dentro dele. E ele declara com toda certeza, convicção, com plena convicção, que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Então, a quem temerei? Interessante que o salmista aqui, Davi, ele faz uma pergunta para ele mesmo, né? Desta pergunta aqui, ela também traz para os nossos dias. Deus é a nossa luz, nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, né? E do Senhor vem a nossa salvação. Isso é bem verdade, que a salvação não é por meio, né, de obras, né? Não é pelo que nós fazemos, né? Mas a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. Então, Davi tinha convicção e certeza, né, que Deus era a sua luz e a sua salvação. A quem temerei? De quem terei medo, né? Se Deus está comigo, se Ele está comigo, a quem temerei? Por quê? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Então Davi está falando aqui em outras palavras, né? Tem muitas pessoas querendo dar cabo da minha vida, querendo me matar. Eu tenho muitos inimigos, filisteus, né, e tantos Zeus. Então várias pessoas se levantam contra a vida de Davi, até o próprio filho, Absalão, né, para tentar usurpar o trono, tomar o trono, torna-se um rebelde. E é muito triste ver um filho perseguindo o pai, né? Davi preferiu fugir para evitar, né, bater de frente com Absalão. E Davi pediu para Deus julgar, né, fazer a vontade dele. Davi sabia que Deus não tinha perdido o controle da sua história. Nós aprendemos isso no começo da série, né? No começo da série, né, no Salmo de número 3, né? E interessante que Davi não estava preocupado com o palácio.
Davi não estava preocupado com coroa, Davi não estava preocupado com o trono, Davi não estava preocupado com nada. A presença de Deus era a coisa mais importante na vida de Davi. Para você ter, né, uma ideia, isso é bem verdade, porque a primeira coisa que Davi faz, né, quando ele assume o trono, se assenta no trono, ele vai se assentar no trono, ele vai buscar a arca, né, da aliança, coisa que Saul nunca fez, nunca deu prioridade, né, nunca pensou, né, que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então Saul nunca se preocupou, né, ele queria reinar do seu jeito, fazer a sua vontade, né, e tudo mais. Mas Davi, ele é uma referência, né, até para os nossos dias, independente das suas falhas, independente dos erros que Davi cometeu. Davi foi alguém segundo o coração de Deus. E se alguém segundo o coração de Deus, não é essa pessoa nunca errar, nunca falhar. Até porque todos são seres humanos e todos os homens da Bíblia, às vezes, cometeram falhas, cometeram erros, né? Erraram, mas Deus não deixou de usá-los. Porque se fosse por erros, ninguém estava vivo mais. Essa é a realidade. Então, apesar das minhas limitações, apesar, né, das minhas falhas, apesar dos erros, Deus, ele continua, né, ele não desiste de nós, porque foi ele que nos chamou, foi ele que nos escolheu. A não ser que você não queira, né? Como é que chega esse ponto de Deus de Deus rejeitar alguém? É quando essa pessoa insiste em permanecer no erro. Você vê que Davi, ele errou e ele não voltou a errar mais, né? Naquilo que ele tinha errado, pecado, né? Porque o pecado na vida do cristão, ele é um acidente de percurso, né? Às vezes o cristão não peca porque quer, às vezes ele erra por ser humano, né? Em pensamento, né? Em alguma atitude, né? Enfim, mas, né, ele não tem prazer mais, né, no pecado. É tanto que quando ele sente que entristeceu o Espírito Santo, a consciência logo acusa, o Espírito de Deus logo fala para ele. Ele sente que o Espírito Santo se entristeceu, porque o Espírito Santo é uma pessoa, como se tivesse um amigo, né? Quando você entristece um amigo, você percebe: meu amigo está diferente comigo, meu amigo, né, eu vacilei com ele. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você vacila, quando você, né, erra, quando você falha, não é que o Espírito Santo vai lhe pegar, não vai, né, vai sair definitivo de você, não. Ele vai estar ali, né, se afasta, porque o pecado ele afasta, né, a pessoa de Deus, mas não sai definitivo, ele não se retira definitivo, a não ser que a pessoa continue pecando. Daqui a pouco ela nem mesmo consegue se arrepender, tem mais força para nada. Pode ir para a igreja, pode ir para o evento, pode ir para o congresso, pode ir para todo lugar, mas ela não consegue. Por quê? Deus vai dando uma oportunidade. Davi, ele errou, ele foi logo recorrer a Deus. Deus, eu não consigo viver sem a tua presença. Salmo de número 51, vamos chegar lá. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Deus, a coisa mais importante na minha vida não é o trono, não é o palácio, não é a coroa, não são as mulheres, não é nada disso. Prata, ouro, não. A tua presença é a coisa mais importante. Se eu perder, não adianta eu ter ouro, não adianta eu ter prata, não adianta eu estar no trono, não adianta eu ter coroa, não adianta de nada. Então observe que Davi, ele está sendo sucinto aqui, né? Quando ele diz, né, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. Tem pessoas tentando dar cabo da vida de Davi, procurando Davi, perseguindo Davi, mas, né, é Deus que garante a existência, a nossa existência. Se o diabo, se Deus tiver um plano, vou dar um exemplo aqui, se Deus tiver um plano na sua vida, um projeto para realizar através de você, aí o diabo bota na mente, né? Bota na mente de quê? Tentar te matar, tentar abortar, né? Fazer com que se frustre os planos de Deus. Os planos de Deus jamais podem se frustrar na sua vida. Se Deus tem um plano, o diabo não pode matar você antes do tempo. Se Deus, né, quer realizar algo, né, através da sua vida, né? Então Davi sabia, não posso morrer, né? Deus me quer vivo e é Ele que garante a minha existência. Eu continuo vivo até hoje, né? Não é porque eu sou bom, não é porque eu confio nas armas, não é porque eu confio nos cavalos, não é porque eu confio nos soldados que eu tenho. Não, minha confiança está em Deus, né? Então Ele garante minha existência. Eu estou vivo até hoje é porque Ele quer, né? É porque Ele tem projeto, tem planos a fazer, a realizar.
Então, ele garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Outra pergunta. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para declarar-me, eles é que tropeçarão e cairão. Davi tinha certeza, né, que Deus estava com ele. E a Bíblia diz ali em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez alguém diga, não, quem é doido? Se Deus está com alguém, quem é doido, né, de se levantar contra essa pessoa que Deus está na vida dela? Então, se Deus é por nós, quem será? Tem muitas pessoas contra, essa é a verdade. Mas, né, coitada daquelas pessoas, né, que tentar, né, te prejudicar, tentar te atrapalhar, tentar querer desviar você do foco. Elas não vão conseguir, porque você está focado, né, você tem a sua visão, né, está em Cristo, fixado em Cristo, né? E quando você foca em Cristo, o diabo ele não consegue, né, fazer nada. Ele fica, né, tentando de alguma maneira esperar um vacilo seu, né? Mas que você, nesta noite, tem uma palavra para você: continue com os olhos fixos em Cristo, né? Continue olhando para Cristo, né? Porque o diabo, o propósito dele é desviar você, né? Desviar você do caminho, né? De alguma maneira. Mas creia que Deus está com você. E se seus inimigos avançarem contra você para dilacerar você, tem gente que não gosta de você, te aborrece, né? E entre tantas coisas. Mas a salmista Davi está falando, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, observe isso aqui, irmão. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor, ao medo. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Como é que um exército, né? Ainda que um exército me cerque, um exército inimigo me cerque, Davi está falando aqui, meu ser não se entregará ao medo. Eu não tenho medo, porque Deus está comigo. E um com Deus é maioria, mais do que um exército, né? Davi não tinha medo, ainda que viesse um exército e cercasse ele. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável, né? A fé, irmão, a fé é o segredo. A Bíblia diz que Abacuque fala sobre isso, o justo viverá da fé. Em Hebreus vai falar também sobre que, né, o justo viverá pela sua fé, né? Mas esta fé aqui é a fé que está firmada na rocha, né? Em Deus. E a Bíblia diz no Salmo 120, né? 121 ali, se confiam no Senhor, serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O 125, o 101 vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então observe que Davi, né, depositou sempre sua confiança em Deus, né? A fé dele estava em Deus, né? Então é por isso que Davi tinha plena certeza que Deus estava com ele. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Observa aqui que Davi está falando. Davi tinha, né, uma casa, né, grande, né, ali um palácio. Só que Davi tinha um lugar, né, onde ele se reunia, né, para adorar a Deus, estar na presença de Deus, né, ter um particular com Deus. Davi, se fosse possível, ele nunca voltaria para o palácio. É porque Davi tinha muitas coisas para resolver como rei. Como rei tinha que estar à frente da batalha, à frente da guerra, né? Davi, se fosse possível, eu ficava aqui dentro do templo. Eu morava aqui dentro, né? Eu não saía mais daqui. Mas só que, tipo, nós temos tempo para tudo, na verdade, né? Há tempo para tudo, em Eclesiastes 3 vai falar. Há tempo para todas as coisas, né? Davi sabia dividir o tempo, né? Ele tinha um momento de entrar na presença de Deus. Tinha um momento também de resolver, né, as coisas, né? Como rei, né? A responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Ele focava, né? Priorizava a presença de Deus. Davi, a exclusividade da vida de Davi era Deus.
Segundo, né, Davi estava para cumprir, né, estava sobre ele o peso da responsabilidade como rei. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Quando você está firmada com sua fé na rocha, em Cristo, em Deus, sua fé se torna inabalável, né? Nada vai abalar você. Não são percas que vai abalar você. Não é enfermidade que vai abalar você. Não é falta de emprego que vai abalar você. Não é nada nesta terra, nesta vida que poderá abalar você, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Lá em Hebreus vai falar, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tem fé, né, é necessário, né, que creia que Ele existe e que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Para alguém se aproximar de Deus é preciso ter fé, né? Para agradar a Deus é preciso ter fé, né? Então, a fé, né, é o segredo, né? A fé em Cristo, não é a fé natural, que todo mundo diz que eu tenho fé, né? Qualquer um pode chegar a dizer, mas a fé é natural. Mas a fé é salvífica, a fé no Salvador, a fé em Cristo, a fé em Deus, né? A fé, né, esta fé que o salmista diz que é inabalável. Então observe que muitas pessoas se abalam, né? Muitas pessoas se abalam com qualquer coisa, porque a fé delas não estão firmadas em Cristo, em Deus, né? Na rocha inabalável. Aí qualquer coisinha ela está abalada. Meu irmão, firme, sua fé tem que estar em Cristo, né? Olhe para Cristo, foque em Cristo, sempre vise, não tire o olhar de Jesus, né? Pedro tirou o olhar de Jesus quando estava lá no mar, né? Ele até andou sobre as águas, mas ele parou de olhar para Jesus e afundou. E ele, socorro, mestre, eu vou afundar, vou perecer, vou afundar. Aí Jesus pega na mão dele e levanta, né? Glória a Deus. Então, se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele continuaria andando sobre as águas, né? Isso aqui não foi tirado do Google, não, como diz o Raí Carmelo. Então, se Pedro continuasse olhando para Jesus, esse é o segredo. Enquanto você estiver olhando para Jesus, nada vai te abalar, nada vai te atingir, nada, absolutamente nada, estou falando nada, né? Por quê? Quem olha para Jesus, irmão, ele esquece os defeitos dos outros, ele não vai olhar para a falha dos outros, ele não vai julgar o outro, ele não vai apontar o outro, ele não vai estar, né? Não. O olhar dele é em Cristo, que é perfeito, que não falha. Os homens nos decepcionam. Um pastor pode decepcionar você, um presbítero, não sei. Os homens, ele pode decepcionar, mas Jesus nunca vai decepcionar. Se eu te perguntar, Jesus já te decepcionou em alguma coisa? As pessoas já te decepcionou, mas Jesus já te decepcionou? Então, Jesus fez o quê, né? Para você, tipo, ir para longe dele, desistir de tudo, né? Não o seguir mais, não ser seu discípulo, né? Não ser mais sua testemunha. Jesus fez o que para você sair da igreja, né? Você que está afastado aí. Jesus não fez nada, talvez homens te decepcionou, mas não é por causa que os homens te decepcionou, né, que você vai sair do lugar que Deus colocou, né, plantou você. Não, você vai continuar, porque você tem que entender que os homens são imperfeitos, né? Os homens são falhos. Todo lugar vai ter problema, irmão, né? E problema já foi feito para nós resolvermos, né? Você vai resolver os problemas, né? Ou vai deixar os problemas te convencer que você tem que desistir? Não, os problemas vêm para a gente resolver mesmo, né? Nós estamos para resolver os BO da vida, irmão. Os BO como cristão, né? Surge muito BO, todo canto, né? Então, BO é para resolver mesmo. Qualquer situação, nós temos que se posicionar, né? Então você não pode, né, olhar para, né, firmar sua fé no pastor, firmar sua fé na sua mãe, no seu pai, firmar sua fé em alguém. Firme sua fé em Cristo, né? Em Jesus. Tem que firmar sua fé em Jesus, né? Porque a salvação é individual, né? Se você estiver firme em mim, você vai ver que eu tenho defeito, né? Você pode até se decepcionar comigo, né? Por quê? Eu sou perfeito. Perfeito é Jesus, o único, né?
Se você ler a Bíblia sobre Jesus, você não vai encontrar nenhum erro em Jesus, né? Nada você vai encontrar. Vamos dar continuidade aqui. Então triunfarei sobre os meus adversários. Deus colocará o salmista acima dos altos. Rochedo serei colocado em segurança. Observe que Davi, né, ele sabia que quando ele coloca sua fé em Deus, sua fé está em Deus, sua confiança está em Deus, Deus o eleva, né? Porque é isso que Deus faz. Quando você, né, coloca sua fé, né, sua fé está firmada em Cristo, na rocha, em Deus, sua confiança está em Deus, né, você está por cima e o inimigo está por baixo. E ele trabalha embaixo, mas não consegue te alcançar, porque Deus esconde você. Esconde você onde? Nos altos rochedos, né? Você está escondido em Deus. E o diabo te procura, o diabo tenta de tudo, mas ele não consegue, né? Porque você está em segurança. Deus é o teu segurança, né? Deus é o seu guarda-costa. Então creia no Deus que você serve, né? Não temas, Ele está com você. Então triunfarei sobre meus adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a voz do meu clamor ao Senhor. Tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Davi sempre antes das batalhas e depois das batalhas, ele orava, né? Agradecia. Davi sempre tinha um coração grato, né? Reconhecia que a vitória não veio por causa do tamanho do seu soldado, né? Do tamanho do seu exército. Não porque Davi era o cara, não. Davi disse, não, nós ganhamos a batalha, ganhamos a guerra, foi Deus aqui, a glória é de Deus, agora não é de Davi, agora não é dos soldados, agora não é do exército, a glória aqui é de Deus. Então vamos entrar no templo, vamos sacrificar e vamos agradecer a Ele, vamos dar glória a Ele, vamos adorar a Ele, vamos dizer que Ele é fiel, que Ele é bom. Então, a gratidão, um coração grato, né, a Deus, tudo que Deus espera. Ouve a voz do meu clamor ao Senhor, tem piedade de mim e responda às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. A presença de Deus, né, era tudo para a vida de Davi, né? Davi, ele diz com toda certeza, meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua segurança meu ser anela. Meu ser anela por tua presença, pela presença de Deus. Não só um dia, não só segunda, não só terça, não só quarta, mas a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro, né? A presença de Deus é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Então priorize a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela é tudo. Você não pode ter dinheiro, você não pode ter uma casa boa, você não pode ter nada. Mas se você tem presença, a presença de Deus está na sua vida, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo. Davi sabia muito bem disso. Eu posso perder palácio, posso perder trono, posso perder coroa, posso perder o que for. Mas a tua presença eu não posso perder. Posso perder amizade, posso perder amigo, posso perder quem for. Mas a tua presença, a tua companhia, o Senhor, não posso perder, né? Então, a amizade com Deus. Davi priorizava isso, o relacionamento dele com Deus em primeiro lugar, né? Porque as pessoas se relacionam com tantas pessoas e se esquecem de se relacionar principalmente com o primeiro, com o Criador, com Deus, aquele que criou, aquele que o formou, aquele que o chamou, né? Então, a presença de Deus, a amizade com Deus, o relacionamento com Deus, você tem que priorizar. Dar prioridade. Não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu advogado, não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus meu Salvador. Deus, Jesus, Ele é o nosso advogado, fiel. Jesus jamais perde uma causa. O diabo, ele é o acusador. Ele está para te acusar, inventar coisas sobre você, sobre o seu nome. Está para isso, né? O diabo, ele não tem o que fazer, né? Ele vai, né, tentar denigrir você, né, inventar coisas, fazer sua reputação. Mas Deus sabe quem você é e você também sabe quem você é. Então, se você sabe o que você é, alguém pode tentar de tudo, inventar de tudo. Você sabe quem você é e também você sabe que Deus sabe quem você é. Porque caráter é o que você é na presença de Deus. Reputação é os outros que vai fazer. Agora não importa o que falam de você, se você sabe quem realmente você é. Entendeu?
Quando alguém está preocupado com sua reputação, tu viu fulano falou isso de mim, então ele de fato, né, tá complicado. Não dê ouvido. Quando você sabe quem você é, pode falar o que quiser. Pode passar o dia todinho falando. Eu sei quem eu sou. Acabou. Você pode passar o dia todinho falando. Eu sei quem eu sou. Acabou. Deus sabe quem eu sou. Mas quando você dá ouvido, quando você começa a dar, né, aí você não está bem. Porque as pessoas te observam. Se você não anda na linha, você diz ser aquilo que você não é, as pessoas que fazem sua reputação até tá certa, né? Porque você está dizendo o seu que não é. Mas só quem realmente sabe quem é, né, ele fica tranquilo, né? Ele fica tranquilo, não se preocupa com o que os outros vão falar, né? Sua consciência está limpa ali diante de Deus. Então Deus está para ser teu advogado. Jesus é o teu advogado. Advogado fiel. Toda vez que o diabo vai acusar um crente que é fiel, eu tô falando, que anda na linha, que anda em retidão, em obediência, no temor de Deus, quando o diabo ele se levanta, né? Quando ele usa alguém, ele sempre se envergonha do diabo. Porque Jesus se levanta para ser teu advogado. Você está falando isso, você está acusando isso. Então, seu papel é isso, mas você é um mentiroso. Você nunca se firmou na verdade. Por isso que você é o pai da mentira. Então, se o teu pai é o pai da verdade, podem estar mentindo, inventando o que for de você, né? Jesus, entrega a Jesus, irmão. Jesus, meu advogado que é fiel, chega aqui e o diabo perde todas, né? O diabo perde todas. Estou falando na vida daquele que é fiel. Para quem anda de qualquer jeito aí, acaba sem vergonha, né? Faz o que quer, o que bem entender, né? E leva só o rótulo, o nome, né? Que é crente, que é cristão, que é isso, que é aquilo. Mas se ele não vive aquilo que ele diz, né? Aí ele vai ser envergonhado. Você vê que o diabo não conseguiu envergonhar Jó, né? Deus permitiu tudo, mas Deus se levantou, né? E o diabo no final foi envergonhado, né? Passou vergonha. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Meu Deus, que é isso aqui? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. Tem muitas pessoas que estão órfãs, por exemplo. Perdeu o pai, perdeu a mãe. E agora? Né? Porque o pai e a mãe, irmão, é algo tipo que... como é que eu posso dizer? São os que seguram, na verdade, né? Os que... Quando alguém perde essa pessoa que, quando perde o pai, ela perde as estruturas, né? E fica, e agora, o que será de mim, né? Meu pai, minha mãe, não estão mais vivos, né? Mas Deus, né? Ele tem um plano muito lindo para a sua história, para a sua vida. Mas tem pessoas também que tem pai e tem mãe, mas só que os pais dele voltou para fora. A gente não quer mais você aqui. Vá morar na rua, vá morar em outro lugar, debaixo da ponte. A gente não quer mais você aqui, né? Suma. Aí tem pessoas, né, filhos de pais que estão morando em viaduto, estão na Cracolândia, estão em vários lugares, porque os pais abandonaram. Aí Deus vai enviar alguém lá na Cracolândia, Deus envia alguém onde essa pessoa está e diz: ei, ainda que teu pai e tua mãe te abandonou, Deus me trouxe aqui para levantar você e vai mudar a sua história, vai transformar a sua história. Sua história não vai acabar assim do jeito que o diabo falou. Não, vai morrer no crack, vai morrer na cachaça, vai morrer... Vai nada, irmão. O diabo não sabe de nada, né? Então o diabo não sabe de nada. Ele só fala isso, né? Tá perdido, já era, acabou. Não. Deus às vezes muda histórias, transforma a história de muitas pessoas. De repente assim Deus faz uma obra, né? E interessante que Davi, ele fala exatamente isso. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Observe que Davi tem os irmãos dele, né? Os irmãos Abinadab, Eliab, Samar, Netanel, Ozem, né? E entre outros, duas irmãs.
Observe que os próprios irmãos de Davi, né, desprezavam Davi. Por ele, tipo, cuidar de ovelhas era um trabalho desprezível. Cuidar de ovelhas, fedendo a ovelha, né? No campo ali, enquanto eles estavam trabalhando no palácio de Saul, tinha dinheiro na conta, todo mês tinha salário. Eles se orgulhavam, né? Quem bota a comida na mesa sou eu. Imagina Abinadab chegando mais velho, né? Não. Você tem que ir para o campo mesmo, cuidar das ovelhas, né? Trabalho desprezível. Esse é seu trabalho, essa é a sua vida toda. Sua vida toda vai ser cuidando de ovelha, né? E passava na cara de Davi. E Davi ainda caçula, né? Ouvia aquilo, ficava ouvindo aquilo, mas Davi, ele foi um jovem que não ligava muito para isso. Davi sabia. É tanto que ele escreve no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada nos faltará. Sabe o que Davi está falando aqui? Meus irmãos pensam que, né, é por causa deles, né? Tem um emprego no Palácio de Saul e traz um mantimento ali, né? Compra tal e tudo mais. Mas se Deus não der saúde a eles, eles não têm como ser soldado, porque um soldado doente não faz nada. Então eles tinham que ser gratos a Deus por ter um trabalho ali, né, no palácio e tudo mais. Mas quem disse? Ao invés da gratidão a Deus, do reconhecimento que Deus, né, era que provia tudo, agora o caçula está dando um exemplo, né? Que ele dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então tudo tem chegado, Deus tem provido tudo, e Davi sabia muito bem disso, que Davi dependia de Deus e sabia que a provisão vinha de Deus. E observe, quem estava no campo agora estava sendo rei de Israel. Observe, quem estava no campo agora estava como rei. E os seus irmãos agora, e agora? Virou, foi? Então, eles trabalhavam para Saul. Saul morreu, né? Deus escolheu Davi, ungiu Davi na frente dos irmãos, na frente deles, no meio deles. Davi não se achou melhor por isso. Foi Deus que escolheu ele. Davi nunca pensou ser rei. Davi nunca pensou em nada. Davi nunca subiu nada para a cabeça dele. Eu não pedi para ser rei. Eu não pedi para, né? Nunca imaginei que eu ia derrubar gigante. Não. Então, é Deus, foi Deus. Se foi Deus, foi Deus. Então, Davi, ele era agradecido a Deus, ajudou sua família, né? Sempre trazia todo o provimento ali para a família, como ele era rei agora, né? Você pensa que ele humilhou seus irmãos? Não, ele ajudou os irmãos. Os irmãos que maltratavam ele, falavam mal dele, disseram que ele ia morrer ali naquele trabalho no campo. Agora, eles esperavam o quê? Agora ele é rei agora. Agora ele vai humilhar a gente, vai fazer o que quiser. Quem diz Davi? Não. Meu Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Ele é grande. Não vou falar não. Quem diz? Humilhar não. O diabo que vai ser envergonhado. Porque tudo, né, que temos passado, Deus, ele viu tudo, contemplou tudo. E o que vai ocorrer aqui não é questão de humilhar, não. Nós temos que viver em harmonia e tudo mais. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda do justo e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim. Eles me fariam desesperar. Não fora minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositar somente no Senhor toda a tua esperança. Observe isso aqui, ele está falando. Eles me fariam desesperar se não fosse a minha fé perseverante. De que viverei para ver a bondade do Senhor? Se não fosse a fé em Deus, né? A fé perseverante. Porque fé perseverante é você ter paciência. Você dizer que tem fé é uma coisa. Mas quando você as coisas não acontecem, né? Tá demorando as coisas, né? E parece que Deus não olha para o que você está passando, vivendo. Mas Deus está vendo tudo. Davi, ele tinha fé perseverante. Não, Deus está comigo, né? Deus vai agir. Eu entreguei nas mãos dele. Os inimigos estão aí, né? Tentando de tudo, mas Deus. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, né? Muitos adversários. Observe que Davi,
Ele ainda fala, né? E ele está falando aqui principalmente para nós, nos nossos dias, nesta live aqui. Ele está falando aqui, ó, não só para ele, porque ele, né? Ele é confiável em Deus. Ele está falando aqui, ó, confia, porque eu confio. Confia, pois no Senhor. Ele está mandando alguém confiar. Ele confia, porque só pode mandar, né, pedir para alguém confiar em Deus quem já confia em Deus. Se eu não confio em Deus, como é que eu posso mandar alguém confiar em Deus, né? Se eu, né, tudo me abala, não. Eu confio em Deus, confia, pois, no Senhor, assim fortalecerá seu coração, por depositar somente no Senhor toda a tua esperança. Então, deposite toda a sua esperança no Senhor. Então, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Fica tranquilo, descanse seu coração, tranquilize sua alma, não se preocupe, Deus está no controle, Deus vai te dar a vitória, ele vai agir no momento certo, na hora certa, né? Não se preocupe, e sua fé continue firme na rocha, inabalável, né? Não uma fé, né, não vacilante, não, a fé no Salvador, perseverante. Não é aquela fé que diz, oh, eu tenho fé que eu vou passar por isso, tenho fé, mas as coisas não acontecem, né? E você quer do dia para a noite que as coisas mudem tudo, que Deus venha, que Deus é Senhor, irmão. Deus não é servo de ninguém. Deus vai agir no tempo dele, no momento dele. Você quer ensinar Deus a trabalhar? Não. Se você ficar com ansiedade, só vai atrapalhar. Porque Deus vai dizer, você não vai deixar eu trabalhar? Então você vai quebrar a cara, vai ser frustrado, né? Vou deixar você ir. Mas quando você diz, Deus, eu confio em Ti, né? Eu deposito minha confiança em Ti, eu dependo de Ti. Não, está nas suas mãos. Não, pode demorar, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então quem vive assim, né? Quem vive tranquilo. Entendeu? Tá usando isso aí? Somente creia. É seu, né? Então este é o Salmo de número 27. Continuando a série Salmo, nós paramos aí, tem uns dias já, né? Mas nós vamos dar continuidade aí à série Salmo. Vamos chegar no 150. Se Jesus não voltar, vou aplicar os 150. Tá tudo no YouTube lá, né? Tá tudo no YouTube. Esse agora vai lá pro YouTube também, né? Vai pra lá pro canal. Você que não tá inscrito no canal, se inscreva no canal lá. Ativa o sininho e vai chegar uma mensagem aí, né? Da série Salmos para você, um vídeo novo, né? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pessoal que entrou aí, Raíza, Safira, Daiane Ferreira, Emanuel, Ismênia Barbosa, Deus abençoe, Murilo Henrique, Lara, Tiago, Luzinete, tia Luzinete entrou aí, Ana Lúcia Melo, Deus abençoe todo mundo. Alcimara, glória a Deus, entrou. Isso aí, gente. Vamos sair de fé em fé e de glória em glória. Fé no Salvador, no Redentor, no Senhor. Deus te abençoe. Amém. Salmos 28, hein? Salmo número 28. E aguardo o nome de Jesus.